E neste dia 12 de setembro é comemorado o Dia do Médico Urologista, que é o especialista responsável pelo tratamento do distúrbio do sistema genital masculino e do aparelho urinário. Além disso, tem o objetivo de diagnosticar e tratar doenças como câncer no sistema reprodutor. Dr. Matheus é urologista e fala para a nossa reportagem sobre as atribuições do profissional. O médico urologista, ele tem uma abrangência muito grande das patologias. Ele atende homens e mulheres, desde criança até idosos, né? Como, por exemplo, nas crianças a gente pode falar de patologias como fimose, um testículo não descido. Os adolescentes, a gente chama muita atenção para a parte de fimose, a questão de alguma orientação a respeito de vida sexual, DSTs, né? O homem adulto nos procura devido a diversas comorbidades, como por exemplo cálculos renais, falando aí do homem assim, a partir dos 40, 50 anos de idade, já existe uma procura muito grande para fazer a prevenção do câncer de próstata, assim como os idosos também. Em relação às mulheres, eu gostaria de trazer algumas patologias que acabam sendo muito frequentes no consultório, como, por exemplo, as incontinências urinárias, que são as perdas urinárias, que é muito comum nas mulheres, as infecções urinárias de repetição e patologias também, como cálculos renais, patologias oncológicas, os tumores de todo o trato urinário, rim, bexiga, ureter. A prevenção é outro fator importante. Normalmente a prevenção do câncer de próstata acontece após os 45 anos para aqueles homens que têm fatores de risco. Quais seriam esses fatores de risco? O primeiro deles seria a história familiar. Então, homens com história familiar positiva para câncer de próstata, eles têm uma chance 2 vezes maior de desenvolver a doença quando eles têm um parente com a doença. Quando eles têm dois ou mais parentes com a doença, essa chance ainda aumenta bastante. Um outro fator de risco é o homem de raça negra, o homem obeso, o homem que tem um excesso de alimentação com excesso de gorduras. Então, todos esses são fatores de risco para o câncer de próstata e esses homens devem começar a fazer sua prevenção a partir dos 45 anos. O profissional ressalta ainda sobre infecção urinária em mulheres. Bem, as mulheres, até por uma questão anatômica, já têm uma predisposição muito grande a terem infecções urinárias, né? Normalmente está relacionado à baixa ingestão de líquido, né, de água, alguns fatores como segurar muito a micção, né? Então não se deve segurar. Assim que tiver vontade de urinar, já fazê-lo para evitar essas infecções. Existem também infecções relacionadas a condições de vida sexual, né? E a própria higiene antes e após as relações sexuais. E vale aqui lembrar também que algumas doenças, como por exemplo diabetes ou outras doenças que acabam diminuindo a imunidade dessas mulheres, também predispõem a quadros de infecções urinárias de repetição, que a gente acaba avaliando no consultório, individualizando cada caso e fazendo o tratamento ideal. Matheus destaca ainda sobre as disfunções sexuais masculinas. As disfunções sexuais masculinas, eu dividiria em, primeiro, as disfunções eréteis, que estão relacionadas à questão da ereção, as disfunções ejaculatórias, que são as ejaculações retrógradas, a ejaculação rápida, a ejaculação demorada, né? E as questões relacionadas à andropausa, né? Que é a baixa do libido do homem. É algo muito comum a gente ver na grande maioria dos homens, em todas as faixas etárias. A gente sabe que o principal fator causal dessas disfunções, de maneira geral, é o fator psicológico, né? Então, o estresse, ansiedade, crises de depressão, né? Além disso, vale salientar que o homem, ali a partir dos 45, 50 anos de idade, ele já entra num processo da andropausa, que seria a equivalente à menopausa masculina, que é a baixa hormonal, né? Existe uma baixa da testosterona, que é o hormônio do homem, e a gente tem que avaliar cada caso também, e a gente tem várias alternativas de tratamento para todas essas disfunções, que vão desde
medicamentos até aconselhamentos como terapias e um acompanhamento com a psicologia.